Estamos de volta, segundo bloco aqui do Brasil Consciência, hoje falando do IEAV, Instituto de Estudos Avançados, que a Aeronáutica mantém aqui em São José dos Campos, só pesquisa de ponta nas áreas mais estratégicas que existem na área de defesa. Vamos direto para algumas imagens, já uma projeção do que seria o voo, né? O lançamento, o primeiro lançamento dessa nave, esse veículo hipersônico que o IAV está trabalhando e que já tem essa previsão de voar pela primeira vez em 2020. Vamos assistir enquanto a gente conversa? Pois não, está aí então imagens do 14X, né? Essa, lembrando a você de casa, não é uma imagem real, é uma ilustração produzida lá pelo IEAV. Coronel, esse lançamento que nós estamos vendo aí, ele seria a bordo do quê? Um VLM? Qual seria o foguete indicado para fazer esse teste com o veículo de hipersônica? Tá, ok. Então, o que a gente está vendo ali, ele é realmente uma arte, né? A gente não lançou ainda, a nossa perspectiva é lançar em 2020, junho de 2020, então esse é o planejamento hoje. E qual que é a ideia? O hipersônico, ele não consegue começar a voar a partir de uma velocidade zero, ou seja, ele não consegue decolar como uma aeronave normal. Ele precisa de um veículo acelerador hipersônico, é o que a gente chama de VAH, que é exatamente o que a gente está vendo. Aqui na ilustração, o que a gente vê é um VSB-30, com 2 estágios. Então vamos imaginar que o veículo hipersônico ele seja a terceira marcha de um carro. Ou seja, um carro não consegue arrancar de terceira. Ele precisa passar a primeira, que a gente imagina como um primeiro estágio do VSB-30, acelera até um segundo estágio, esse segundo estágio ele atinge a velocidade de Mach 4, Mach 5, ou seja, 4 vezes a velocidade do som, quando então o nosso veículo ele consegue já ter velocidade necessária e a compressão dentro do motor dele para poder acender o motor. Então ele faz a separação e aí começa a voar de forma autônoma. Então hoje o que a gente tem? Um veículo acelerador hipersônico, que é o que vai acelerar o nosso 14X, nosso veículo hipersônico, e a partir daí ele voa independente. Ele nada mais é do que a carga paga do USB-30. Então hoje ele vai na ponta do foguete, esse desenho aqui, como eu falei, é uma arte, não está definido ainda se ele vai dentro de um dome ou se ele vai simplesmente visível como está ali, que incorrem em alguns problemas de aerodinâmica, mas o fato é, ele vai ter que ser acelerado por um veículo dessa natureza até que ele atinja a velocidade mínima para que ele possa acender o motor. Ele pode ter uma ogiva, que daí é destacada, e aí ele é alijado e passa a fazer o voo autônomo. Exatamente. Ogiva, entenda, o dome do foguete. Ou seja, esse dome poderia ser alijado e a partir daí ele sair, facilitaria bastante a parte de aerodinâmica, porque quando você bota uma carga paga na ponta de um foguete e ela é assimétrica, isso gera um desbalanceamento do nosso foguete. Se eu tenho ela protegida por esse dome, eu posso ter essa aceleração até uma determinada velocidade estável, a partir daí ela abre e sairia o nosso veículo, talvez um pouco mais estável, mas esse tipo de estudo está sendo feito ainda, até porque o primeiro lançamento ele é feito com o motor, com o scramjet, que é o motor supersônico. Rapidamente, para a gente ver se a gente entendeu. O hipersônica é um veículo, a gente mostrou ali no nosso primeiro bloco, ele em tamanho de miniatura, mas ele vai ter em torno de uns 4 metros quando ele estiver exatamente pronto para entrar em voo. Esse veículo é capaz de voar em Mach 10, ou seja, 10 vezes mais do que a velocidade do som, o que é suficiente para ir daqui aos Estados Unidos em 1 hora, por exemplo? Menos até. 40 minutos, 50, a gente chega de São Paulo a Washington, por exemplo. De São Paulo a Washington em menos de 40 minutos. Menos de 1 hora. Menos Menos de 1 hora, porque tem um lançamento, a separação, vamos considerar menos de 1 hora. E a aplicação dessa tecnologia que a aeronáutica vislumbra é transformá-lo no quê? Num veículo de defesa, num míssil? O que pode se transformar isso? Por que todo mundo está tentando buscar essa tecnologia? Então, hoje a tecnologia hipersônica é o grande desejo de consumo de todas as nações desenvolvidas. Por que ela é tão importante hoje? Porque ela é multidisciplinar e extremamente complexa.
Quando eu falo hoje da hipersônica, para a gente dominar, independente da aplicação que se tenha, a gente tem que dominar a área de materiais, a gente tem que dominar a área de aerodinâmica, escoamento de fluidos, aquecimento, a parte de voo, parte de controle, a parte de navegação, tudo isso é extremamente importante. Então hoje qual é o grande objetivo da Força Aérea? E isso é um programa nacional, né? É o PESE, que é a parte de sistemas espaciais. O que é mais importante? Hoje, se eu tiver um foguete onde eu consiga, eventualmente, substituir um segundo estágio dele, onde eu tenho um propelente sólido e, com isso, todo o peso que ele acarrete, e a partir daí eu tenha menos capacidade de carga paga para ele, essa carga paga me custa tem um valor extremamente elevado para colocação no espaço. Se eu conseguir, eventualmente, substituir um segundo estágio desse com propelente sólido, por um estágio scramjet aspirado, onde eu uso o oxigênio da própria atmosfera, eu consigo reduzir o peso do foguete, continuar acelerando e fazendo com que ele cumpra o papel dele, e esse peso que eu reduzo, além de ficar muito mais barato, eu posso botar mais carga paga. Então isso vai baratear e vai facilitar o acesso ao espaço. Isso é extremamente importante, extremamente estratégico. Isso é uma das aplicações que a gente tem hoje, que são diferenciais. Hoje o mundo fala de aplicações. Se for ver o Putin falando, se for ver os Estados Unidos falando, se for ver a China falando, a preocupação deles é com míssil. O nosso negócio não é fazer míssil por enquanto. Por quê? O Brasil é um país pacífico. E em sendo um país pacífico, eu estaria contrariando o próprio MTCR, que é um acordo de missilística mundial. Então, o objetivo nesse momento é, primeiro, dominar a tecnologia e mostrar que nós somos... nós temos a capacidade de desenvolver essa tecnologia, motivando a parte comercial nacional, a parte financeira, o cluster tecnológico, o desenvolvimento de pesquisadores, desenvolvimento de patentes, produtos de alto valor agregado, movimentação da economia, tudo isso. Tudo isso são subprodutos dessa pesquisa, que por si só ela já se justifica. Pensando, por exemplo, no Maranhão. Se a gente pensar no Maranhão, hoje é um estado que a gente pode incentivar muito. Ou seja, se eu estiver falando de um lançamento desse, a partir da base do centro de lançamento de Alcântara, eu estou fazendo a economia de Alcântara girar, eu estou dando incentivos para Alcântara e, por tabela, eu ainda faço isso com São Luís. Então o Brasil todo ganha, não só o Maranhão, como aqui a região de São José dos Campos, com todo o cluster tecnológico, as cidades em torno, eu estou falando de São Paulo, eu estou falando de Campinas, eu estou falando da própria São José dos Campos, então todo mundo ganha por ele, justamente pelo fato dele ser um produto complexo, multidisciplinar e que vai mexer com muitas áreas diferentes para poder ele vir a ser verdade, vir a ser real. É tão complexo, mas tão complexo que o equipamento para fazer o teste nesse equipamento, nesse veículo, só existe no hemisfério sul, no Brasil e na Austrália. Vamos conhecer um pouco do túnel de vento hipersônico. Em laboratório, nós testamos as tecnologias hipersônicas de aeronave e motores por meio desse dispositivo laboratorial, que é um túnel de choque hipersônico, túnel de vento hipersônico. Esse nosso túnel hipersônico ele tem a capacidade de produzir escoamentos na sessão de teste da ordem de até 20 vezes a velocidade do som, por alguns milissegundos, um piscar de olho. Então, como que ele funciona? Essa é a seção de carregamento de alta pressão. Aqui a gente armazena gases de alta pressão. Esse tubo que armazena gases de alta pressão ele é separado dessa outra seção, onde a gente coloca o nosso gás teste, através de um sistema de diafragmas, que ficam localizados nessa região. Então você tem baixa pressão desse lado e alta pressão do outro. Quando esses diafragmas são rompidos, a gente libera toda aquela pressão nessa seção de baixa pressão. Quando a gente faz isso, toda aquela pressão, ela induz ondas de choques que vão viajar dentro da estrutura, dentro do tubo. Essa onda viajando dentro do tubo, ela vai comprimindo, aquecendo o gás teste, que aí no nosso caso é o ar. Essas mesmas ondas que vão comprimindo o gás teste, elas encontram aqui a extremidade do tubo de choque, onde então um outro diafragma é localizado, essa onda vem, bate, impacta nele, volta. Quando ela impacta, ela aumenta ainda mais a pressão desse gás teste
E você tem aqui nesse ambiente um que a gente chama de reservatório de alta pressão e de alta temperatura. Essa alta pressão, quando combinada com a baixa pressão que a gente coloca na seção de teste, todo aquele ar que estava lá em alta pressão, ele migra para dentro da seção de teste. Dentro da seção de teste, a gente tem uma tubeira, parecida com uma tubeira de motor foguete, que pega todo aquele gás pressurizado do reservatório e vai acelerando ele para cima do nosso modelo, que vai estar localizado dentro da seção de teste. A gente tem toda uma instrumentação em torno da seção de teste, para que a gente possa visualizar a operação do motor ou do veículo, coletar dados de pressão. Essa, então, é a nossa seção de teste. É dessa maneira que a gente consegue, em ambiente de laboratório, testar a operação da aeronave e do motor. O modelo estaria ali dentro daquele vidro ali. Correto. Aqui dentro, aqui na janela de observação, vocês podem talvez ter uma visão do motor hipersônico que está sendo testado atualmente. Então é ali dentro que esse motor em escala reduzida ele fica posicionado, recebendo então o vento hipersônico gerado pela estrutura. Vocês viram só que interessante. Eu que estava segurando o aparelho ali, a câmera, eu dei mais ou menos uns 40 passos do começo até o final do equipamento, uma sala de uns 500 metros quadrados. O equipamento vai de uma parede até a outra, uma monstruosidade que é capaz de fazer esses testes. Presidente Ivanil, tem uma pergunta a fazer para o coronel? Antes da pergunta, eu queria colocar o seguinte: muitos jovens não vão lembrar disso, mas porque eu mesmo era muito novo, quando eu vi pela televisão o encontro entre ingleses e franceses na escavação do Eurotúnel. E aí é uma coisa interessante, por quê? Porque os franceses começaram a escavação sob o leito do oceano e os ingleses do lado deles também iniciaram a escavação e se encontraram no meio. Sabe qual foi o desvio, Edmo, entre as trajetórias daqui e a de lá? Foi um desvio de 5 centímetros. Isso com a tecnologia das plataformas inerciais que existem ali, porque sob a terra e sob o nível sob o oceano, você não consegue se guiar por bússola, você se guia por um sistema desse inercial. E mais complexo do que isso é você fazer um monitoramento de posição, velocidade, guiando um veículo de um ponto de partida para o seu objetivo. Isso tem uso nas tecnologias que são necessárias ao nosso país para a vigilância das nossas fronteiras, posicionar satélites, manter esses satélites captando o máximo de energia do Sol para carregar suas baterias, para posicionar as suas câmeras para onde isso é necessário, para coletar as informações climatológicas, atmosféricas, que hoje geram dados para previsão climática do tempo e tudo isso. O Brasil precisa desenvolver essas tecnologias porque é um dos poucos países de dimensões continentais que não tem, aliás é o único país de dimensões continentais que não tem uma constelação de satélites voltados para obter o que a gente chama observação da Terra com uma multidão de objetivos e necessidades que a gente tem e que se transformam no dia a dia da vida do cidadão em segurança, em economicidade nas práticas agrícolas, nas navegações aéreas, na segurança de voo, na segurança dos navios e tudo isso. Então a gente precisa dessas coisas, essas coisas são caras e são estratégicas e o país precisa ter essas tecnologias. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande porque em pouco mais de 3 décadas a ciência e tecnologia no país, os institutos públicos de pesquisa brasileiros perderam 3/4 da sua força de trabalho. Eu queria agora então, posto isso, perguntar para o coronel como está essa perda de recursos humanos lá no IEAV e em que isso impacta o planejamento estratégico do centro e a sua operação cotidiana. Ok, então a pergunta é muito boa e é pertinente, né? Só voltando um pouquinho, falando um pouquinho sobre a observação da Terra que o senhor comentou. Então uma notícia boa é que hoje, apesar do Brasil ainda não ter essa constelação, no PESE, que é um documento de alto nível e de governo, ele já prevê a constelação Carpones.
Então a Carpones ela já está com a sua necessidade operacional, requisitos operacionais sendo redigido, uma vez que a gente lançou agora recentemente o SGDC, que é um satélite de comunicações, a gente então agora está planejando lançar a constelação Carpones, que vai ser justamente de imageamento e de apoio a tudo isso que o senhor falou. Então, não é exatamente um papel direto do IAV, mas a gente tem um outro órgão chamado CECISE, ele fica lá em Brasília, também subordinado ao DCTA, e que ele está tratando de forma muito séria essa constelação Carpones. É bastante interessante e dentro em breve teremos então essa independência e esse alto valor agregado, essa independência tecnológica e independência até em termos de soberania, realmente, que é essa geração de imagens para a gente. Então, isso é bastante interessante também levar ao conhecimento do público. E em relação ao impacto dos recursos humanos, realmente é um problema que aflige a todos. Ele está sendo direcionado de forma, acredito, conveniente pelos altos escalões, pelo DCTA, pela CECISE, pelas pessoas em Brasília, né? O CDPEB ele tá mirando isso aí. Por quê? Porque nos últimos anos, é fato, se a gente for fazer o equilíbrio, tem saído muita gente e não está tendo tanto concurso público a ponto de repor. Isso dá realmente uma derivada negativa, onde a gente tem bastante gente saindo e esse conhecimento dessas pessoas, hoje, como a gente faz para manter? Né? Eu no IAV eu realmente não tenho do que reclamar. Por quê? Porque, como eu falei, das minhas 300 pessoas que eu tenho lá dentro, meus 300 servidores de efetivo, eu praticamente duplico isso com colaboradores. Então, eu tenho mestrandos, doutorandos, pós-doc e colaboradores, que até pessoas que já se aposentaram, que voltam para trabalhar de forma voluntária. Agora, se a gente for pensar realmente em termos de concurso público, a gente vê uma derivada negativa no nosso efetivo, e isso acaba complicando um pouquinho a manutenção do conhecimento, mas esse conhecimento hoje, qual é a solução que a gente tem dado no Instituto? Exatamente fazer um gerenciamento do conhecimento de forma adequada, gerando relatórios, uma biblioteca que ela seja bem concatenada, de fácil acesso, e onde as pessoas que estão ali e que essas pessoas colaboradoras que a gente consegue trazer, que elas conseguem multiplicar o potencial de desenvolvimento, o potencial da pesquisa que a gente tem lá. Poderíamos ter mais gente? Sim, sempre poderíamos ter. A gente tem valor, tem laboratório, tem infraestrutura, tem potencial de assimilar mais gente, tanto que já levamos isso aos níveis mais altos do comando e eles estão batalhando e eu acredito que em breve, imagino que talvez no ano que vem, a gente já tenha alguma solução positiva em relação a novos concursos, né? Porque a gente tem tido concurso, mas não talvez com a frequência que a gente desejasse, mas eu acho que isso dentro do curto prazo está sendo resolvido porque essa luz amarela, né, essa tensão já foi apresentada e parece que já foi, além de sinalizada, já foi correspondida de forma positiva. Isso é bastante interessante. Vamos ver um outro trabalho interessante que o IAV desenvolve. Tanto o coronel quanto o presidente Ivanil já falaram dessa necessidade de nós termos aí os nossos sistemas, os nossos equipamentos que conseguem identificar onde a nave, onde a fragata, onde o helicóptero está, fazer esse georreferenciamento. E o IAV tem uma pesquisa bastante intensa nisso. Temos algumas imagens aí, vamos colocar na tela. Essas são imagens, o coronel vai explicar melhor, mas esse é o ensaio de um exercício de imageamento. Eles colocaram lá um objetivo, né? Pegaram a própria área do IAV como área de missão, apontaram lá alguns locais em que o drone teria necessariamente que passar, né? Essa foi a missão dada ao drone e depois vocês desenvolveram um software que foi capaz de fazer o drone seguir aquele caminho. Para que isso vai ajudar o sistema de defesa brasileiro, coronel? Então, essa pesquisa ela é fundamental para a gente hoje e a primeira fase a gente já está superando. O que ela significa na realidade? Hoje, todo mundo que navega, que vai de um lugar para o outro, está acostumado a usar o GPS. O que é o GPS? É uma constelação de satélites que te dão um sinal e a partir daí você tem um georreferenciamento de onde você está e para onde você quer ir. Só que esse sistema, ele é americano. A qualquer momento, numa aplicação estratégica,
eles podem desligar ou podem inserir algum erro e a gente, como operador do sistema, a gente fica desguarnecido. Aí as imagens do próprio... Aqui as imagens do IAV, do exatamente. IAV, o drone viajando conforme as orientações do sistema que vocês estão desenvolvendo. Exatamente. O que a gente desenvolveu hoje para ficar independente do GPS? Chama navegação por imagem. Então hoje a gente tem embarcado, seja num drone, seja num avião, onde eu quiser, eu tenho embarcado mapas onde me dão determinados pontos de referência e dentro do meu drone ou dentro do meu avião eu tenho câmeras. Essas câmeras, elas iluminam o terreno por onde ele está voando, identifica determinados pontos e faz um cruzamento com o mapa que eu tenho embarcado. A partir do momento que ele faz esse cruzamento, ele, independente do GPS, independente de um inercial, por exemplo, ele sabe onde ele está. Ou seja, eu não corro o risco de ter, por exemplo, um GPS desligado, eu não tenho, por exemplo, o risco de um jammer, de uma interferência externa, ele é uma navegação completamente limpa e independente de qualquer outra coisa. E mais do que isso, como é que eu faço para que ele consiga navegar de forma precisa? Eu estou falando de computação de alto desempenho, que a gente tem que desenvolver, eu estou falando de imageamento, eu estou falando de algoritmo de processamento e eu estou falando de reconhecimento de padrões. Então, cada uma dessas áreas de pesquisa, por si só, já são estratégicas para o governo, não só para a área militar, mas para outras áreas também. E quando eu associo todas elas, eu gero um produto de altíssimo valor agregado, que é o derivado desse projeto estratégico PITER, que é um projeto de imageamento em tempo real. Que é o que? Ele navega independente de qualquer outro tipo de sensor. Somente com as câmeras, ele imageia aquilo ali, traz para um background que ele tem em relação a mapas, e esses mapas ele sabe exatamente onde ele está, independente de qualquer outro mecanismo de navegação. Tá certo, então nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com muito mais informação para vocês. Um instante só, fique ligado.